mais que eu queira dar algo, por mais que alguém tenha muitas posses, queira dar algo para alguém de graça, por mais que alguém queira te dar algo de valor e bom de graça, se você não estiver disposto a receber essa graça, você não vai receber. O Senhor dá de graça, mas você precisa querer receber. A graça do Senhor está sobre nós. Ele nos ama. E o Senhor está aqui nesta noite mais uma vez para dizer para mim e para você que a graça dele está à sua e à minha disposição. Receba a graça, desfruta a graça do Senhor. Um amor inexplicável se revelou em Jesus Cristo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem noção dessa graça, se você tem recebido um favor de Deus merecido, eu gostaria que você aplaudisse a Ele. Aplauda a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Estou com uma grande expectativa daquilo que o Senhor irá fazer em nós nesta noite através da sua palavra. Deus tem colocado muitas coisas no meu coração relacionado à graça dele. A graça do Senhor é algo inexplicável. Nós não merecemos a graça. Não existe nada em nós que faça com que nós mereçamos a graça do Senhor. E eu tenho me preparado muito para ministrar sobre a graça. E essa semana eu estava me preparando para ministrar sobre isso, porque nós precisamos ter revelação da graça. É como se nós tivéssemos R$1 milhão na conta e por não saber a senha nós não conseguimos usufruir desse dinheiro. Assim é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ela está à nossa disposição, mas nós precisamos desfrutar dela. Eu estava decidido a ministrar algumas coisas sobre a graça. Mas entenda, para nós desfrutarmos da graça, nós precisamos ter fé. Sem fé, nós não conseguiremos acreditar em Deus e nesta graça. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre ativar a nossa fé, sobre sair da zona de conforto para ativar a nossa fé. Esse é o tema da nossa ministração, saindo da zona de conforto para ativar a fé. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 14. Mateus capítulo 14, nós vamos ler do verso 22 até o verso 33. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos projetar também os versículos, então os irmãos podem. É claro que é tão bom quando a gente manuseia a nossa Bíblia, o nosso manual de sobrevivência neste mundo, mas vocês podem perceber que estará projetado também no nosso telão aqui, e os irmãos podem acompanhar, amém? Glória a Deus. O texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu,
manda-me ir ter ao encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Esse texto é muito especial, nós já ouvimos muitas coisas sobre esse texto. Já ouvimos muito sobre Pedro andar sobre as águas e sobre a fé de Pedro vacilar e ele afundar, porque em determinado momento ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a dificuldade. Vocês têm noção de vocês estar andando sobre as águas? E a Bíblia diz que eles não estavam no raso, eles estavam no meio do mar e Jesus apareceu e aí Pedro começou a andar sobre as águas e daqui a pouco ele falou: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deixou de andar pela fé, deixou de andar baseado na palavra do Senhor e duvidou, e aí por isso ele afundou. Mas nós podemos ver que Jesus, neste momento, qual era o objetivo de Jesus? Levar os seus discípulos a um outro nível de fé. Nós percebemos no último versículo aqui, que nós lemos aqui no verso 33, o que o texto diz? E os que estavam no barco, eram os discípulos, disseram: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. A fé deles foi acrescentada por aquilo. Então nós podemos perceber que tudo que Jesus fez, estando com os discípulos, tinha o objetivo de ensinar a eles alguma coisa. Tudo que ele fazia com um propósito, com o objetivo de ensinar alguma coisa para os discípulos. Jesus queria levá-los a avançar em fé em todo momento. Nada é por acaso. Jesus não quis apenas que Pedro andasse sobre as águas para mostrar o quanto que Jesus era bom, o quanto que Jesus tinha poder apenas. Não, Jesus queria levar eles a um novo nível de fé. E assim é conosco. Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, sempre vai querer nos levar a um novo nível de fé. O objetivo de Jesus, quando você está passando por uma dificuldade, e que eu quero dizer para você, que se o mar não se abrir como abriu para Moisés, você pode andar por sobre as águas. Esse é o Deus que nós cremos. Então, no meio da dificuldade, qual é o objetivo de Deus? Que a sua fé seja acrescentada. Porque eu volto a repetir isso, não sai da minha mente, o livro já está escrito. O final do livro já está escrito. Você pode andar por sobre as águas. Mas o interessante é que o texto começa dizendo o quê? Que Jesus insistiu. Jesus insistiu com eles para que eles entrassem no barco. Quantos aqui já insistiram para alguém fazer alguma coisa? Quem tem filho aí? É difícil os filhos comer, não é? Não tem que insistir bastante? Come. Você quase clama por Jesus para ele comer, né? Por favor, em nome de Jesus, come. E o texto é interessante, que o texto, no primeiro versículo nós lemos, diz que Jesus insistiu. O que nós podemos perceber aqui? Que os discípulos não queriam entrar no barco. Falaram: não, Jesus, está bom aqui, nós estamos tranquilos. O que tinha acontecido antes disso? Nós entramos aqui no verso 22, mas há um contexto. A Bíblia não é feita apenas de um versículo e se fala: nossa, esse versículo mudou a minha vida. Não, sempre existe um contexto. E no contexto aqui, um pouco antes disso, o que Jesus tinha feito? Alguém sabe dizer? Multiplicação para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então vocês imaginam que tinha no mínimo 15.000 pessoas, porque mulher sempre é mais que homem e criança é muito mais. Aonde tem muito homem, imagina, 5.000 homens. Imagine quantas mulheres e quantas crianças tinham naquele lugar. Percebam? E aí os discípulos estavam o quê? Maravilhados. Maravilhados com aquilo que Jesus tinha feito. Jesus tinha multiplicado o pão, multiplicado o peixe. As pessoas queriam adorar a Jesus, queriam fazer dele rei. E ele falou: não é nesse momento, não é esse o reinado que eu quero, não é isso que eu vim para fazer. E aí eles estavam satisfeitos com aquilo. Eles estavam numa zona que a gente sempre fala que é a zona de conforto. Tá bom aqui. Pra quê? Nós estamos sendo adorados, nós somos os caras. Os caras que 5 pães, 2 peixes, cortaram e deu para todo mundo. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não precisamos mais de nada. Tá bom aqui, Jesus. Pra que nós vamos lá no meio do mar? Vai que esse barco fura, vai que a tempestade pega a gente. Não, Jesus, vamos ficar desse lado.
E aí a Bíblia diz o quê? Jesus insistiu com eles. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos passar pela prova, nós não queremos passar pela dificuldade. Sabe por quê? Porque nós somos preguiçosos. A gente acha, sabe? Eu não sei se todos já viram aquela peça lá que nós muitas vezes fazemos na casa de milagre. Não, Senhor, aqui já está bom para mim. Eu já peguei, eu vim aqui, eu não confiava nada no Senhor, mas agora eu já confio muito. Quantos lembram? Amém. Mas só que aí Jesus fala: não, eu quero te levar a um nível novo de fé. Saia dessa zona de conforto, não se contente com isso é muito pouco. E Jesus tinha um propósito que eles nem imaginavam em levar eles para o meio daquele mar. Então, assim como os discípulos, nós também precisamos avançar em fé, precisamos ativar a nossa fé, a fé que há dentro de nós, para que nós possamos ter grandes conquistas. Entendam, nossa fé sempre poderá ser acrescentada. Nós, quando aceitamos Jesus, temos uma fé de um tamanho, mas conforme Deus vai fazendo as coisas na nossa vida, a nossa fé é acrescentada. Quando você ora por alguém, aquela pessoa é curada, com certeza sua fé vai lá em cima. Só que a nossa fé não pode ser de altos e baixos. Hoje eu creio muito, amanhã será que Deus vai fazer? Não, nós precisamos, nossa fé é sempre um crescimento, e Deus quer que a nossa fé seja ativada nesta noite, amém? Glória a Deus. Diga para o irmão do seu lado: irmão, a sua fé pode ser acrescentada hoje. Aleluia. E o que eu preciso fazer para que a minha fé seja acrescentada? Primeira coisa, eu preciso acreditar na palavra do Senhor. Ouse acreditar na palavra do Senhor. O texto nos diz o quê? Que todos os discípulos ficaram aterrorizados. Um monte de homem, uma irmã, ficaram com medo. Pensaram que tinha um fantasma. Vê se pode, irmãos. Alguém aqui acredita em fantasma? Fala a verdade. Eu tenho certeza que eles não, mas na hora do pânico, até pensaram que tinha um fantasma. Mas Pedro era um homem ousado, um homem que muitas vezes tomou algumas bordoadas de Jesus, por ser um homem impetuoso. Ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando, então manda eu ir aí. Pedro foi o único que pediu para ir com Jesus. Ninguém pegou e falou: não, se você vai, eu também vou, Pedro. Eu vou pegar carona na sua fé, então dá a mão aqui, Pedro. Não, ficaram tudo com medo. Eles já conheciam, imagina. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães perto deles. 5.000, de 5 pães, 2 peixes. O Senhor fez 5.000. E aí eles pegam então com medo, e Jesus fala: pode vir. E o único que tem coragem é Pedro. Pedro diz: se és tu, Senhor, manda ir contigo. Nós podemos falar qualquer coisa de Pedro, mas ele era muito audacioso. Pedro, ele sempre estava disposto a pagar o preço para ver o próximo capítulo. Será que você está disposto a avançar, a andar por sobre as águas se for necessário? E Pedro, ele saiu do barco. Por quê? Ele foi aventureiro? Ele foi porque ele falou: não, eu vou lá. Jesus falou que é ele, eu vou. Não, ele foi porque havia uma palavra de Jesus. Jesus liberou uma palavra para Pedro. Quando Pedro fala para Jesus: se és tu, manda ir contigo. Qual é a resposta de Jesus? Vem, pode vir. Quero te dizer que se Jesus está dizendo para você: vem, pode sair do barco. Não fique com medo. Pode ficar todo mundo no barco. Se Jesus mandar você sair, saia. Porque o Senhor, Ele pode nos levar a andar por sobre as águas. Pedro só ousou sair do barco porque ele acreditou na palavra de Jesus. Talvez na mente de Pedro, naquele momento, passou: Jesus já fez muitas coisas. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Jesus já curou. Jesus já libertou o endemoniado. Por que eu não posso crer que Ele vai me fazer andar por sobre essas águas? Esse é o Jesus que eu estou andando. E Ele fez prova de Jesus e andou por sobre as águas. Nós precisamos ousar crer mais na palavra de Deus, porque a palavra de Deus já diz que nós somos vencedores. Então, porque muitas vezes nós ficamos duvidando e pensamos: será que vai acontecer? Senhor, será que o Senhor vai me abençoar? Mas está tão difícil. Ande sobre as águas. Entenda, nós estamos envolvidos em uma obra espiritual. A igreja já tem a bênção do Senhor. A igreja é um projeto do Senhor que foi feito para dar certo, porque está debaixo da bênção do Senhor.
A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Há uma palavra, se há uma palavra, nós podemos andar por sobre as águas. Ah, mas nós não temos condição, como é que vai acontecer? Eu não sei, Deus mandou a gente andar por sobre as águas. Aleluia. Fala para o irmão do seu lado, irmão, ande sobre as águas. Oh, aleluia, ande sobre as águas. Segunda coisa que nós devemos fazer, nós devemos visualizar os nossos sonhos. Visualize os seus sonhos, meu irmão. Coloque uma imagem diante dos seus olhos. Se você não consegue enxergar seu futuro, você não vai chegar. Ou seja, onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? O que você vê no seu futuro? Como você se vê daqui 5 anos? Daqui 1 ano? Daqui 6 meses? Como você vê as coisas? Ouse sonhar, ouse visualizar os seus sonhos. Antes de andar sobre as águas, Pedro já enxergou pegando na mão de Jesus. Ele tinha um alvo, ele estava vendo Jesus. Será que você consegue ver os seus sonhos? O final dos seus sonhos? Porque senão, aquilo que seria um sonho acaba se tornando apenas uma fantasia. Pedro enxergou Jesus. Um pastor muito conhecido, o pastor Paul Young-Cho, afirma em um de seus livros a seguinte coisa: aquilo que você não consegue enxergar, você jamais irá conquistar. Se você não consegue enxergar ser um vencedor, você nunca será um vencedor. Ah, não, eu não consigo ver. Se você não consegue ver, você não vai ter. Se você não consegue ver a tua vitória, eu quero que hoje, nessa noite, a sua fé seja ativada para que você possa enxergar a tua vitória. O que você necessita? Já comece a ver, já comece a planejar como você já tivesse. Isso traz à existência aquilo que não existe ainda. A palavra de Deus diz que isso é fé. Fé é acreditar no sobrenatural, aquilo que não vê. Porque se eu ver não é fé. Nós precisamos disso. Se você não tem uma visão clara do que Deus vai fazer em sua vida e através da sua vida, com certeza você vai desanimar rapidamente. Você não sabe onde você quer chegar. Quando a pessoa não sabe onde ela quer chegar, qualquer lugar que ela chegar tá bom, é ou não é? Se eu não sei onde eu quero chegar e eu chegar ali na Hagué, tá bom, eu não sabia onde eu queria chegar mesmo. Tipo a ex-presidenta, eu não tenho alvo, mas quando eu tiver, eu não tenho uma meta, mas quando eu alcançar a meta, eu vou dobrar a meta. Eu sei, não tenho nada, não sei de nada, não tenho um objetivo. Aonde você quer chegar? Qual é o seu sonho? O que você visualiza na sua vida? Aonde você quer chegar em Deus? Aonde você quer chegar profissionalmente? O que você quer alcançar? Quantos filhos você quer ter? Quantos quilos não? Quantos quilos sempre menos? Quantos filhos? Eu também tenho sonhado em ter menos. Eu já estou visualizando eu com menos quilos, em nome de Jesus. Meus tornozelos não estão nem aguentando meu peso mais. Minha estrutura não é tão boa assim. Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Diante de Deus, na palavra, no ministério, naquilo que Deus te chamou, na sua família, na sua célula, aonde você quer chegar? Ah, não, aonde Deus me levar tá bom. Então você vai ficar onde você está mesmo, tá bom, tá bom. Ouse sonhar, ouse sonhar. Outra coisa importante, proclame seus alvos publicamente. Se você não falar com convicção, ninguém vai acreditar. A Bíblia diz, e há uma característica muito grande dos cristãos, nós somos da fé. Nós somos conhecidos como o povo da fé, o povo que crê sem ver. Hoje, não sei se foi hoje ou ontem, alguém compartilhou algo comigo, falou, foi ontem à tarde. A gente foi no hospital e eu fiquei conversando com uma senhora lá na recepção, e ela falou, eu não sei como as pessoas não conseguem acreditar em Deus. Ela falou, uma mulher perguntou para mim, como você pode acreditar num Deus que você não vê? Eu falei, somos nós, o povo da fé. Nós acreditamos em algo que nós não vemos, mas sentimos e vemos a obra que Ele faz, e que Ele fez, e que Ele ainda vai fazer em nós. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios 4:13 diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então primeiro eu creio, para mim depois falar. Falar antes de acontecer é fé, mas falar depois de acontecer é apenas uma constatação. Fica fácil.
Sabe? Ah, não, eu sabia que ia acontecer. Sabia, mas por que você não falou antes? Uma vez, lá na empresa onde eu trabalho, eu estava na recepção do elevador e tem uma recepcionista lá que ela não podia engravidar, eu não sabia disso. E aí, eu acho que ela estava muito angustiada com aquilo e ela perguntou para mim, né? Você tem filho? Eu falei, tenho 3. Ela falou, nossa, eu queria tanto ter um filho. Irmãos, e Deus falou claramente comigo ali, para me liberar uma palavra para aquela mulher, para que eu falasse para ela que Deus ia dar um filho para ela. Mas eu me acovardei. Entrei no elevador e fui embora, contrariado comigo mesmo, depois fiquei bravo. Não era para me falar, e toda vez que eu via essa moça, eu não tenho contato com ela, porque ela fica numa recepção e lá tem vários andares. Toda vez que eu via essa moça, eu falava, Senhor, será que eu vou falar mesmo? Será que... E eu não falei, irmãos. E aí Deus, para me jogar mais no chão ainda, essa moça ficou grávida, e eu estava no elevador passando, e ela falou, eu tô grávida. Eu falei, Jesus amado. Agora me diga, e adiantar eu falar para ela, Deus tinha mandado eu falar para você? Eu perdi a bênção, perdi a palavra do profeta, Deus me liberou a palavra e eu guardei. Quando Deus falar para você, irmão, libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra de Deus. Então, nós precisamos falar publicamente o que você quer. Mas eu tenho vergonha, vai que eu falo e não acontece. Nós seremos aquilo que nós sonharmos ser. Uma vez eu ouvi do pastor Aloysio algo que marcou minha vida. O meu ministério não será do tamanho da minha unção, mas será do tamanho do meu sonho. Aonde eu quiser chegar, Deus vai me levar. Aleluia, glória a Deus. Então fale antes de acontecer. Fala para o seu irmão aí, irmão, proclame antes de acontecer. Aleluia. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Diante disso há um ponto muito importante, sabe por quê? A confissão posterior anula a confissão anterior. Como assim? Você deve manter firme a sua confissão. Uma vez que você recebeu uma palavra de fé, não misture com uma palavra de dúvida. Aquilo que aconteceu comigo, meu exemplo, confessei o meu pecado aqui. Claro que não foi um pecado, mas eu poderia ter liberado uma palavra de Deus. Mantenha a constância da fé através dos seus lábios. Olha só o que diz lá em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse é um princípio que muitos ignoram, que quando você faz uma confissão de fé, seguida de uma confissão de incredulidade, o resultado será incredulidade. E quem duvida não recebe nada do Senhor. Quantos aqui gostam de matemática? Mais ou menos? Menos com menos é o quê? A mais. E menos com mais? E mais com menos? Menos também. Então não adianta nada você falar, eu tenho fé que Deus vai fazer. E aí isso é mais, certo? Aí daqui a pouco você fala, mas será que Deus vai fazer? Mais com menos? É menos. Então tem que ser sempre mais com mais. Eu tenho certeza que Deus vai me levantar como um líder em nome de Jesus. E eu tenho certeza que mesmo com todas essas dificuldades eu não vejo nada, mas Deus vai fazer. É mais com mais. Eu tenho certeza que meu marido vai ser liberto. Eu tenho certeza que Deus vai abrir a porta. Eu tenho certeza. Sempre mais com mais. Porque se você fala que crê e daqui a pouco você já está falando que não crê, é mais com menos. E mais com menos, irmãos, é menos. Fala para o seu irmão aí, irmão, mais com menos é menos. Aleluia. A multiplicação sempre vem antes da soma ou da subtração, tá? Sempre multiplique. Glória a Deus. Aula de graça de matemática, hein? Glória a Deus. Aleluia. Tiago 1,6 diz assim: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça sem duvidar, porque o nosso Deus tem tudo para nos dar, amém? Aleluia. Entenda, irmãos, há um princípio muito importante que nós precisamos entender. Você sempre atrai aquilo que você acredita. Sempre. Você sempre atrai. É como se a gente atraísse aquilo que nós acreditássemos.
Se você não acredita, não vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque acreditar significa ter fé. Fé é a certeza daquilo que eu espero, mas não vejo. É só nós observarmos as palavras que nós falamos. Eu tenho fé sim. Eu tenho fé, pastor. Eu tenho fé que Deus vai fazer. Mas e as atitudes? O que Jesus diz? Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de fé, quando você abrir a boca vão sair palavras do quê? De dúvida? Não, de fé. E se o seu coração estiver cheio de incredulidade, quando você abrir a boca vai sair palavras do quê? De incredulidade, dúvida. Aquilo que você fala continuamente será exatamente o que você experimentará na sua vida. Provérbios 8:20 diz algo precioso. Olha só o que diz Provérbios 8:20: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Olha só, o que os nossos lábios produzem, ou o que nós falamos, é o que vai alimentar o nosso coração. Então se você fala que nunca vai dar certo, que não vai acontecer, que não é pra você, que você não é capaz, seu coração vai se alimentar daquilo. Não, mas eu não vou conseguir, eu sou tão pequeno. Por que Deus colocou no meu coração para falarmos primeiro da fé? Porque nós vamos falar muito sobre a graça, mas para nós desfrutarmos da graça nós temos que ter fé, que o Senhor é galardoador. Ele nos abençoa não porque nós trabalhamos, porque Ele abençoa aquele que Ele quer abençoar. Então para isso, para querer nisso, nós precisamos ter fé. Olha só, olhe para a sua vida, veja as realidades que você está vivendo hoje. Pare para pensar por um segundo. Tudo que você tem vivido hoje não são fruto daquilo que você pensou no passado? Se você parar, se você em algum momento duvidou que Deus iria fazer, com certeza você não recebeu. Mas se você creu que Deus poderia fazer, com certeza você recebeu. Tudo depende daquilo que nós criamos em nosso coração. Irmãos, há um princípio muito importante: a fé sem obras é morta. Se você diz que crê em algo, suas obras devem ser coerentes com aquilo que você diz crer. Porque a fé, ela não é emoção. A fé não é um blá 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 sem sentido. Não, eu creio. Por quê? Porque quando nós cremos, nós teremos que provar que cremos. Não adianta só falarmos. Se eu falo que creio em algo, eu tenho que agir de acordo com a minha palavra. Por exemplo, nós estivemos aqui numa reunião e vamos orar nesta noite. Nós vamos orar porque está precisando chover. Passamos uma crise muito grande, seca. E aí nós estamos aqui para orar e nós falamos, alguém se levanta e fala: eu creio, Deus acabou de me dizer que vai chover, amanhã vai chover o dia inteiro. Aí chega amanhã esse irmão que Deus falou para ele que vai chover, ele sai para trabalhar. Por que ele tem que sair domingo? Vai chover, ele tem que crer na palavra. Aí todo mundo vai ficar dando risada e que chuva, faz um mês, já falou que não vai chover. Mas Deus me falou que vai chover, eu vou sair com guarda-chuva. Eu tenho que colocar a minha fé em prática. A fé sem obras é morta. Não adianta eu falar que Deus vai fazer se eu não me preparar para receber. Eu creio que Deus vai fazer. Então comece a visualizar isso. Se você acredita que vai crescer, comece a preparar a sua estrutura para receber. Comece a pensar: o que eu vou fazer? Nós como igreja, eu tenho certeza, tenho convicção de que nós vamos crescer. E aí eu já fico pensando e sempre planejando. E outro dia eu falei: mas calma aí, eu nem sei como vai acontecer. Mas ele está imaginando um lugar maior, nós precisamos comprar cadeira, precisamos comprar mais isso, mais aquilo. E aí sempre vem a dúvida que ele fala: não, mas ainda não aconteceu. Não importa, vai acontecer. Vai acontecer. A fé teórica, a fé teórica é a fé que não possui obras. Tiago fala um pouco sobre isso. Olha só o que diz lá em Tiago 2, alguns versículos, o 17, o 18 e o 26. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não adianta nada eu falar que creio. Eu creio. Você crê? Você crê? Não, eu creio que Deus mudou minha vida. Então, tome atitudes de alguém que teve a vida mudada por Deus. Se poste, se comporte de uma maneira de alguém que foi
realmente mudado por Deus. Mas às vezes nós temos uma fé vacilante, nós não acreditamos naquilo que o Senhor falou para nós, e por isso nós não recebemos do Senhor. De acordo com o Tiago, a evidência da fé são o quê? São as obras. Portanto, nós devemos ter coerência entre o que cremos e o que falamos e o que fazemos. Olha só o que Martinho Lutero diz: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse somente de você. Ou seja, eu creio que depende de Deus, mas eu vou me preparar para isso. Eu vou fazer a minha parte. Ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse somente de você. Eu preciso fazer a minha parte. Quando nós falamos que cai do céu ou que não cai do céu, é verdade. Nós precisamos nos preparar para receber de Deus. Se você não estiver preparado, você nunca vai receber. Nós precisamos decidir mudar o nível da nossa fé. Você consegue avaliar o tamanho da sua fé hoje? Qual é o tamanho da sua fé? Você tem certeza que quem é Deus, que a graça do Senhor te alcançou e que em Deus você pode todas as coisas? Certa vez os discípulos pediram a Jesus em Lucas 17: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por que eles pediram isso? Porque, como nós falamos no início, a nossa fé pode ser aumentada, nós podemos crescer em fé, mas para crescer em fé, nós precisamos decidir elevar o nosso nível de busca, de entrega. Nós precisamos estar disposto a fazer algo que nós não fizemos ainda. O que Pedro fez? Ele fez algo que ele não tinha feito e que até aquele momento e até hoje nós não ouvimos falar sobre ninguém que andou sobre as águas. Eu pelo menos não ouvi. Se tem alguém que andou, pode ter andado em fé em Deus, mas a única pessoa que eu conheço realmente, e eu creio piamente na palavra, foi Pedro. Pedro andou sobre as águas. Isso significa que todos nós podemos crescer em fé, em ousadia, em autoridade. Existe uma hora em nossa vida, irmãos, que nós precisamos decidir mudar o nível da nossa fé. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. Ah não, para mim tá bom. Eu já tenho uma paz no meu coração, aceitei Jesus, entreguei minha vida, estou na cela, me batizei, agora tá bom, para que eu vou? Me tornei membro da igreja? Não, tá bom aqui. Irmão, isso é muito pouco, porque vão vir mais dificuldades, e em meio à dificuldade a sua fé será provada. E como diz um cântico muito antigo, que nós já cantamos algumas vezes, me vem à memória agora: cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a oportunidade de crescer um pouco mais. Nada pode impedir que a nossa fé cresça, a não ser nós mesmos. Nós nunca conheceremos o nosso potencial, a menos que estejamos dispostos a andar sobre as águas, ao sair do barco e confiar no Senhor. Momentos difíceis passam, pessoas de fé permanecem. Como eu vou saber que eu tenho potencial para fazer algo? Quando eu me colocar à disposição, quando eu fizer. Mas eu não consigo, eu sou muito nervoso. Chegar lá na hora eu não vou conseguir. Quem falou que você não vai conseguir? Primeiro, que nós estamos falando de algo espiritual, e a palavra de Deus diz que o Senhor é quem nos capacita. É o Senhor quem fez Pedro andar sobre as águas. Deus fez com que mais ou menos algo que era invisível aos olhos humanos, como uma tábua, fosse colocada na água. Ninguém estava vendo, mas pela lei da gravidade seria impossível Pedro andar sobre as águas. Seria impossível. Sabe, eu tenho certeza que tem algo na sua vida que você acha que é impossível. Tem ou não tem? Quem acha que tem algo impossível na sua vida, levante a mão. Muitas vezes nós nos deparamos com coisas impossíveis, que você olha, se alguém falar para você, você fala: sei não. Estava compartilhando algo outro dia, falei, se alguém me falasse que eu iria viver tudo que Deus tem nos permitido viver, eu falava: será? Na época eu não tinha essa revelação, mas houve uma palavra que foi liberada há muitos anos atrás, e eu criei naquela palavra. Eu acreditei que aquilo era para mim. Foi falado e eu acreditei. Eu falei: Senhor, se é isso mesmo, eu quero andar sobre as águas. E nós precisamos viver baseado na palavra do Senhor. Lembra que nós falamos outro dia sobre os mandamentos do Senhor? O
Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao seu coração. Mas sabe, muitas vezes nós não queremos dar ouvidos para o Senhor, porque vai exigir um preço. Você vai precisar se expor. Você vai precisar abrir mão de muitas coisas. Pedro abriu mão ali, até da sua própria vida, porque ele poderia ou não poderia afundar? Poderia. Jesus estava longe dele ainda. Mas Deus é tão poderoso que o Senhor guardou a vida de Pedro, e ele só afundou quando ele estava chegando perto de Jesus. Muitas vezes você afunda perto. Você está chegando perto da bênção. Você estava crendo que ia acontecer. E quando Deus vai entregar, você olha para as circunstâncias. Mas você aguentou tanto tempo. Mas chega num momento você... E aí Jesus te pega lá e te recolhe, te sustenta, te salva. Mas aí sua fé não foi acrescentada, você vai ter que passar de novo. Então olhe para Jesus. Não importa a dificuldade, seja qual for a sua situação ou circunstância, Deus pode transformar sua vida e ajudá-lo a avançar espiritualmente. Se você estiver disposto a sair do barco para andar sobre a palavra do Senhor. Qual é o impossível que você tem hoje? Será que você tem convicção de que recebeu uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério? Será? Você tem uma visão clara de onde Deus está te levando? Você tem guardado firme a sua confissão de fé? Sabe? Muitas vezes nós temos até vergonha de quem nós somos. Isso é um problema para você ser abençoado por Deus. Às vezes alguém chega em você na sua família, ou algum amigo do seu serviço, aí fala, fiquei sabendo que você é crente. Mais ou menos, estou indo lá, né? Não, eu vou para a igreja, né? Todo mundo tem uma religião. Guarde a sua confissão, você sabe quem você é. Não se esconda. Deus quer usar a sua vida. Eu sou, Deus me transformou. Na verdade eu nem sei como foi. Sabe igual o cego? Quando o cego, Jesus curou o cego não sabia ainda quem era Jesus. E aí as pessoas falaram, o que aconteceu? Ele falou, não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei nem te explicar como é. Não me pergunta, não faz pergunta difícil. Eu sei de uma coisa, eu tomei de um remédio que me curou de todas as minhas doenças. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Você crê realmente que nos momentos de dificuldade, de turbulência, você será guardado pelo Senhor? Você está disposto a assumir essa posição de andar sobre as águas? Pedro fez algo que nenhuma outra pessoa fez. Por isso, ele teve uma experiência que ninguém teve. Aquilo que você estiver disposto a fazer a mais, será o que você vai receber de Deus. Deus, Ele tem muito para nos dar, mas isso vai depender muito de nós. Qual é a sua disposição? Qual é a sua disposição em sair dessa zona de conforto? Nós falamos sobre pontos aqui muito importantes, sobre coisas que nós precisamos fazer para alcançar algo novo de Deus. Mas a minha pergunta hoje é muito simples para mim, para você nessa noite. Qual é a sua disposição em sair da zona de conforto para ativar a sua fé? Qual é a sua disposição em viver algo diferente da parte de Deus para a sua vida? Sabe por quê? Se você continuar tomando as mesmas atitudes, você não vai avançar em fé. E o objetivo de Deus para a minha e para a sua vida é que nós possamos avançar em fé cada vez mais. Cada vez mais. Ninguém na face da terra está no auge da sua fé. Sempre vai ter algo para desafiar a sua fé. Mas a questão é, você está disposto a aceitar o desafio de andar sobre as águas? Você está disposto a aceitar o desafio de ir além daquilo que você já viveu até hoje? Porque, irmãos, eu volto a dizer, Deus tem coisas grandes para nós, mas só irá desfrutar e vivenciar essas coisas grandes aquele que estiver disposto a andar por sobre as águas. Muitas vezes nós não iremos ver naturalmente como as coisas podem acontecer. Isso é normal do cristão. Quando Jesus falou para aqueles discípulos pegarem aquele pão, aqueles pães e aqueles peixes, se eles tivessem pensado na circunstância, eles iriam começar a partir aquele pão? Já pensou e fala, mas Jesus é doido, para com isso, não vou passar essa vergonha não. Jesus falou, não, pode mandar sentar todo mundo aqui, ó. Senta, faz os grupos de 100, 50, faz os grupos. Mas para que Jesus? Já pensou se ele... Não, mas Jesus já tinha dado umas experiências para eles antes. Eles já sabiam
Jesus, Ele não vai querer que a sua fé seja gigantesca de uma hora para outra. Não, Jesus vai permitir que você passe por alguma situação e aquela situação faça com que a sua fé seja acrescentada um pouco, para daqui a pouco uma situação mais difícil, a sua fé seja acrescentada mais um pouco, e assim vai. Cícero compartilhou que teve um sonho, estava orando por um defunto, não foi? Eu falei, isso é mover de Deus. Mas quando nós vamos ter fé para orar para alguém que já morreu? Será que vai ser de uma hora para outra? Não, nós vamos ter que ter vivido muitas coisas em Deus. Muitas coisas, nós vamos ter tido experiências com Deus muito grandes. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eu sempre falo, esse é o meu desejo. Mas eu preciso crescer em fé. Meu desejo é um dia ver, porque a Bíblia diz que o Senhor continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Jesus disse o quê? Se nós cremos nele, se nós tivermos fé, nós faríamos obras maiores que aquele fez. Aí a gente pensa que, não, isso aí é demais para mim, pelo amor de Deus. Como assim maiores do que ele fez? O que Jesus fez? Ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes, ele fez um homem andar por sobre as águas, ele curou pessoas paralíticas, ele abriu o olho do cego, ele curou leprosos. Olha tantas coisas que Jesus fez. Você pensa e fala, não é possível. A primeira coisa que você pensa é, não é possível. O que vai acontecer? Não vai ser possível. Agora você fala, nossa, vai ser maravilhoso. Quando eu orar e alguém for curado, quando eu orar e o demoniado for liberto, quando eu orar e a pessoa que for roxa andar, isso vai ser poderoso. Por quê? Porque é uma palavra. Nós precisamos andar baseado na palavra de Deus. Isso não acontece da noite por dia. Mas o Senhor hoje quer aumentar a nossa fé, ativar a nossa fé. Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Sabe por quê? Porque Deus tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você entenda o que eu vou dizer. Você que percebe que muitas vezes está vivendo numa zona de conforto em relação à sua fé, que muitas vezes tem deixado que as circunstâncias não permitam que você avance em fé. Muitas vezes você fala, não acredito. Você até ouve, aquilo mexe com você, mas fala, não, isso não vai acontecer não. Mas que hoje você quer mudar esse quadro na sua vida. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Deus quer ativar a sua fé. Talvez a sua fé esteja morta. Queria chamar os músicos também. Talvez a sua fé não exista mais. Quando Jesus levou os discípulos, eu queria que você pense nisso. Quando Jesus levou os discípulos para dentro daquele barco, a palavra de Deus diz que Jesus insistiu com eles. No geral, eu tenho dois apelos, na verdade. Se você sente que a sua fé precisa ser acrescentada, eu queria que você se colocasse de pé. Se você sente que você precisa de mais de Deus e que a sua fé realmente seja acrescentada, eu queria que você se colocasse de pé. Se você sente que não, pode ficar sentado. Não levanta e fica voando, não. Por favor. E agora o meu apelo específico é esse. Se você sente que você não tem tido fé para enfrentar as suas dificuldades, que tem parecido muito grande, que Jesus fala, sai do barco, vem até mim, e aí você olha para o mar, você olha para o barco, você olha para as pessoas que estão no barco, você fala, eu não vou. E Jesus fala, pode vir, eu estou aqui fora, é fora do barco. Sabe por quê? Muitas vezes o lugar mais seguro não vai ser dentro do barco. Muitas vezes o lugar mais seguro da sua vida vai ser andando sobre as águas. Então, se tem alguém aqui, eu quero que você não se acanhe. Deus quer te fazer andar sobre as águas. Deus quer aumentar a sua fé para viver o sobrenatural. Nós vamos louvar com o primeiro canto que nós louvamos hoje. Quando os irmãos vêm, eu quero que você pare e pense naquilo que Deus está falando conosco. Sabe? Deus quer fazer grandes coisas. Há uma palavra liberada de Deus. Se você crer, você fará obras maiores. Você vai viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero te convidar. Eu sei que tem mais pessoas que precisam ter a sua fé ativada nessa noite. Eu sinto em meu espírito que tem pessoas aqui que Deus quer fazer andar por sobre as águas e romper com aquilo que está parado. Sabe? Existia um tempo onde Daniel estava
sobrenatural. Sobrenatural. Se o mar não se abrir, você vai andar sobre as águas. Nós vamos louvar ao Senhor. E você ainda tem a oportunidade de vir. Deus quer ativar a sua fé. E depois nós vamos orar por nós. Louvar o Senhor.